Shalom, shalom, povo lindo que vai morar no céu, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele, para Ele que são todas as coisas. Que honra, que alegria poder ter você aqui para juntos meditarmos em mais um capítulo da Bíblia. Eu tenho certeza que Deus irá falar poderosamente ao seu coração, porque hoje é um novo dia, uma nova oportunidade. O alimento de ontem não serve para hoje. E nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que provém da parte de Deus. Eu tenho a plena certeza de que, através desse capítulo 13 do livro de 1 Reis, o Senhor irá falar ao seu coração, irá trazer a você entendimento. Sabe por quê? Aqui nós vemos, através deste capítulo, que as muitas vozes podem confundir até um grande homem de Deus. Que dirás nós, pobres mortais? Constantemente nós ouvimos diversas vozes e ali no meio da nossa caminhada, em algum determinado momento, a gente fica um pouco apreensivo, um pouco confuso em que voz ouvir. Só que eu quero te dizer, a voz que eu e você nós precisamos ouvir é a voz do Espírito Santo. E para que nós venhamos ouvir o Espírito Santo nos conduzindo, nós precisamos buscar ter essa intimidade com o Senhor. Porque senão Deus vai estar falando, o Espírito Santo vai estar bradando, vai estar dando a direção e a gente vai estar alienado à voz do Mestre. Então nós precisamos discernir a voz do Mestre. E como nós vamos fazer isso? Meditando todos os dias na palavra de Deus, buscando todos os dias estarmos alicerçados na rocha que é Cristo. Então bora lá orar, colocar esse momento diante do Senhor. Já deixa o seu like, porque isso ajuda para que essa mensagem seja propagada e alcance mais corações. Amém? Querido Deus e amado Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Pai de amor, de bondade, de justiça, te glorificamos e te agradecemos, porque o Senhor é bom. Senhor, ministra os nossos corações nesta hora e que a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, venha prevalecer. Nós declaramos, em minha boca está o poder da vida e da morte. Falarei palavras de vida, não de morte, de saúde, não de enfermidade, de riqueza, não de pobreza, de bênção, não de maldição, porque em minha boca há um milagre. Olha o que diz o contexto bíblico. E eis que um homem de Deus chegou de Judá a Betel por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé gritou contra o altar esta condenação: altar, altar, assim fala Yahvé, o Senhor, eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que hoje queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal afirmando: este é o sinal de que Yahvé falou, o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o. Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, teu Deus, e ora por mim, para que o meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor, e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. E o rei convidou o homem de Deus: vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Mas o homem de Deus replicou ao rei:
mesmo que me desse a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede neste lugar. Porquanto recebi de Yahvé esta ordem: nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar segunda vez pelo caminho que o conduzira até Betel. Olha só, esse homem de Deus, ele foi ousado. E eu percebo que quando a pessoa ela entende que aquilo provém da parte de Deus, ela não tem medo. Quantas das vezes você sentiu no seu coração que algo provinha da parte de Deus e você foi para cima e você fez, você aconteceu e o negócio fluiu. Ainda que você até correu um sério risco ali, né? Quantas pessoas, diante de uma determinação do Senhor, ela tem um preço a pagar. Ela corre um risco, ela passa por uma situação, uma circunstância, mas de repente aquele algo realmente é de Deus e ela passa ilesa diante ali das afrontas. Então eu falo assim, que eu e você, que nós venhamos ter mais experiências com Deus, a ponto de nós avançarmos e nós sentirmos essa segurança que Deus está conosco, que o Senhor venha nos respaldar, amém? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha esse respaldo de Deus, que você sinta, né, ardendo no seu coração ali, né, esse desejo, essa determinação, essa ordem, ó, faça isso, e você entenda, nossa, isso é de Deus, eu preciso ir para cima. E ainda que algumas pessoas cheguem para você e falem, ó, você tá ficando doido, você tá ficando doida, esse negócio pode acontecer isso, isso e isso, e mesmo assim você vai, você faz, e você tem o respaldo de Deus, e você tem êxito. É isso que eu desejo para a sua vida, para a minha vida, que nós vivamos, né, debaixo dessa dispensação do Senhor. Eu sei que tem coisas que você quer fazer, que eu desejo fazer, que não é da vontade de Deus, sabe? A gente às vezes vai por aquele impulso da carne e a gente se dá mal. Pelo meu impulso da carne, muitas coisas eu poderia fazer hoje, que é a minha vontade, mas não é a vontade de Deus. Eu sei que não é. Em outros momentos da minha vida eu já avancei e sabendo que não era a vontade de Deus e me decepcionei e me frustrei. Mas eu entendo que foi algo que eu me permiti passar, eu me permiti viver. Em nenhum momento Deus falou, ó, vai. Mas eu falei assim, pensei comigo mesmo, poxa, né, eu tenho buscado viver em concordância com a palavra, fazer a vontade de Deus. Pode ser que no meio do caminho Ele me abençoe e mude de ideia. Só que, sabe, não é assim que as coisas funcionam. Não adianta você querer impor uma situação para Deus e fazer algo e querer que Deus no meio do caminho mude de ideia e te abençoe, sendo que você já sabe que isso não é a vontade dele. Então, assim, é doído você ter que viver algo que muitas das vezes você está no seu limite, que você não quer, mas você precisa permanecer porque faz parte do processo. Hoje eu vivo, né, muitas coisas na minha vida, o qual eu sei que eu tenho que permanecer ali, que faz parte do processo, mas não é onde eu gostaria de estar. Mas eu vivo debaixo de obediência. Então, viva debaixo de obediência, que é o melhor caminho. É doído, custa muitas das vezes um pouquinho do nosso esforço, até psicológico, para você suportar algumas coisas, mas permaneça aonde Deus quer que você esteja. Amém? Versículo 11. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel. E compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou em que direção ele seguiu. E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus, que viera de Judá. Solicitou o profeta e seus filhos selai o jumento. O profeta a seus filhos, né? Selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe, és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu, sim. E em seguida o profeta o convidou, vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou
explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa, tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo neste lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé. Ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retornes pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão e em sua casa e saciou a sede que sentia. Quando estavam assentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim fala Yahvé, porque foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor teu Deus, mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havia prevenido: não comerás nem beberás ali. Por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo de teus antepassados. Assim o homem de Deus terminou de comer e beber. O profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído, ficou estendido no chão ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observaram o cadáver estendido ali com o leão ao lado e foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé, porquanto o Senhor o entregou ao leão, que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o tinha advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento, e eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, com o jumento, e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento e conduziu para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu. Depois de tê-lo sepultado, encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus. Depositareis os meus ossos junto aos ossos dele, porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que este homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois destes eventos, Jeroboão não se converteu de seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote, porquanto esse foi o pecado da família de Jeroboão, que provocou a sua queda e o seu extermínio de sobre a face da terra. Olha bem aqui, que quanta coisa importante para mim e para a sua vida. Não sei se você percebeu aqui a preciosidade desse contexto, mas o homem de Deus, que a princípio profetizou contra Betel, ele estava com a mensagem vívida e real da parte de Deus. Ele, de fato, ele recebeu a mensagem, de fato, o que ele falou ali, né, foi verídico. E esse outro profeta velho que aparece no meio do contexto, que vai ter com o profeta que a princípio profetizou contra, né, ali os altares, enfim, da mesma forma, gente, que os dois eram profetas, ok? Só que da mesma forma que Deus falou com aquele profeta velho, ele poderia ter confirmado com um profeta que ele já havia falado desde o começo. Porque é o seguinte, Deus ele dá uma determinação e uma ordem. No meio do caminho vão aparecer pessoas que até são pessoas de Deus para querer te tirar do seu caminho. Aquele profeta velho não é que ele era enviado do diabo ou nada disso, né? Foi permissão de Deus que ele ali fosse ter com aquele profeta, porque havia uma palavra, havia uma determinação, né?
Olha, ele poderia ter dito assim para o profeta velho, né? Da mesma forma que Deus falou com você, para você vir falar comigo, ele vai confirmar o meu coração. Se Deus confirmar no meu coração que eu devo voltar atrás, eu voltarei com você, eu comerei na sua casa e eu estarei com você. Mas Deus tem que confirmar no meu coração. O nosso problema é que Deus fala conosco e nós achamos em alguns momentos que o Deus que está com o fulano, com o cicrano, é um Deus mais poderoso do que o Deus que está conosco. É o mesmo Deus, gente. Se Deus falou comigo, né, e eu me determinei a fazer algo, e vem alguém e fala para mim assim, olha, o Senhor mandou te dizer e tal, eu falo, ó, se o Senhor mandou você me dizer, ele vai confirmar para mim. A hora que ele confirmar, aí eu mudo de caminho, aí eu repenso. Mas o mesmo Deus que fala com você, ele fala comigo. E ele já me deu uma determinação. Então, se for para mim mudar o rumo, ele vai confirmar. Se ele não me confirmar, eu não saio do lugar. Se Deus não for comigo, eu não saio daqui. Então, o nosso maior problema é esse. A gente se confunde com as vozes. Ai, fulano é um homem de Deus. Então, eu vou ouvir o fulano. Porque vai saber, né, se isso que eu senti veio da parte de Deus mesmo. Poxa vida, que relacionamento, né, furado é esse que você tem com Deus? Você se determinou, você orou, Deus te deu uma direção e de repente você começa a avançar e vem qualquer pessoa e fala com você e você acha que essa pessoa ela é mais ungida, ela tem mais intimidade do que você. Poxa vida, gente, né? A gente precisa buscar ter discernimento, porque senão a gente vai ficar que nem uma folha seca, sendo levada para qualquer lado que o vento assopra. E isso não é bênção. E aí, olha para você ver, é confirmado, né? Diante, esse profeta velho, ele fica ali atônito, ele fica pasmo, ele fica impressionado com a confirmação de Deus, né? Através dos acontecimentos, até da morte desse profeta que foi profetizar aí contra Betel e contra Jeroboão. Então ele entende, esse profeta velho, que realmente os acontecimentos, eles vão sendo ali a confirmação de que Deus estava no negócio, de que Deus estava agindo e de que o negócio era verdadeiro e que o negócio não ia ficar bom para Jeroboão. Só que aí, você acha que Jeroboão ele se incomodou com isso? Você acha que Jeroboão ele mudou os seus caminhos? Não, no final do contexto aqui diz que ele continuou levantando altares e aquele que tivesse a intenção de ser um sacerdote ou ser alguma coisa, ele ali colocava a pessoa em destaque e vida que segue. Então eu quero dizer para você assim, sabe? Tem pessoas que ela vai ver o milagre, mas ela não vai atribuir a Deus. Tem pessoas que com frequência ela vê o milagre, ela presencia o milagre, mas ela não consegue reconhecer que foi a mão de Deus. E tem pessoas que perdem de viver o milagre porque ela está confiando às vezes num amuleto, em qualquer outra coisa e não em Deus. Aí Deus não realiza o milagre. Por quê? O Senhor sabe que se algo acontecer, a pessoa não vai atribuir a Ele. Então assim, a gente tem que ter essa clareza. Quem faz o milagre é Deus. Quem está no controle é Deus. Quem movimenta tudo é Deus. Nós temos que buscar essa intimidade para a gente passar a ter clareza daquilo que nós estamos vivendo e daquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós estamos chegando, né, a tempos onde o amor está evidentemente frio. Evidentemente. Quando você olha um pouquinho ao seu redor, você fica pasmo, chocado, chocada com ali a falta de amor, né? A falta de humanidade. Gente, é terrível. Como as coisas ao nosso redor, né? Tá terrível. Então nós precisamos olhar para Cristo, seguir com Ele, buscar essa intimidade com o Espírito Santo, para a gente não ser enganado. Porque senão as vozes contrárias vão nos tirar do caminho. Não deixe que as vozes contrárias te tirem do caminho. Busque meditar na palavra, de dia e de noite,
para que você reconheça a voz do bom pastor, porque senão vai vir uma vozinha ali, ó, e vai te tirar, né, do foco. Foco, ei, irmã, foco, irmão. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e amado Pai, nos ajuda, Deus, a estarmos focados em Ti, a ouvirmos a Tua voz, a não vacilarmos, a sermos constantes e perseverantes. Espírito Santo, obrigado pelo Teu cuidado, pelo Teu carinho, pelo Teu zelo para conosco. Nos instrua, Senhor, sempre à luz da Tua palavra. E que, se houver algo, Deus, que nós tenhamos que fazer neste tempo, que é da Tua vontade, que o Senhor mesmo venha falar aos nossos corações. Que a gente sinta que é da Tua parte e que o Senhor confirme, não é da minha parte. Não nos deixe ser enganados, ó Pai. Livra-nos, ó Deus, da voz maliciosa do maligno. É o que oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Que em nome de Jesus, as bênçãos do Senhor que enriquece e não acrescenta dores, seja uma doce consequência na sua vida. Que a sua cura, que o seu milagre venha acontecer naturalmente, de uma forma assim leve e ali que você venha falar assim, uau, como foi bom, né, esperar o tempo de Deus. Espere pacientemente no Senhor e o mais Ele tudo fará. Amém? Que Deus abençoe poderosamente o seu dia, a sua vida. Shalom!